Vamos começar o dia de hoje com a leitura de 1 Reis 17, tá bom? Está em 1 Reis 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Sim? Deus, te agradecemos por mais esse dia, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor, por ter nos guardado, nos libertado do mundo do engano, do mundo do pecado, e agora nós somos os teus filhos. Louvado seja Deus. Senhor, vamos ler a tua palavra. Eu não tenho nada, Senhor, mas tu tem tudo. Fala na minha boca conforme a tua vontade e o teu querer. Só teu nome seja hoje eternamente glorificado e louvado. Amém. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Essa é a palavra que o Senhor nos deixa no dia de hoje sobre Elias, que era um homem muito espiritualmente ligado com Deus. A caminhada dele, de vez em quando ele vivia no meio das pessoas, mas era Deus e ele. Ele subia no monte, falava com Deus, orava a Deus, era um homem muito unido a Deus. Muito voltado para as coisas de Deus, bem espiritual. E ele era perseguido. O que Deus nos diz? Mesmo que estamos certinho com Deus, mesmo que a gente tá unha e carne com Deus, mesmo que a gente tá ligadinho com Deus e Deus nos ordena, nos usa para dar recado, para profetizar, para falar alguma coisa, vai ter pessoas que vai nos perseguir porque não vai aceitar os mandados de Deus, não vai aceitar o que Deus está mandando, ordenando. Mas Deus, ele ordena e ele manda o profeta que ele quer. Quer seja as pessoas queiram se consertar ou não. Mas ele dá oportunidade, que nem ele deu para o rei Acabe e que nem ele deu para Jezebel, que era a esposa do rei Acabe. E rei Acabe largou as coisas de Deus e foi viver com ela e viraram as costas para as coisas de Deus. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele usou várias vezes Elias para instruir o rei. Ele tinha tudo na mão dele. Acabe tinha Deus, tinha dinheiro, tinha um reinado, mas mesmo assim ele se deixou se levar por coisas vãs. E assim ele foi perseguido. Naquele momento, Elias era perseguido por Acabe, que era filho de Deus e largou as coisas de Deus, e por uma mulher, que era a esposa dele, que servia também a outros deuses. Então, o que o Senhor nos quer dizer? Que às vezes nós nos sentimos traídos, até por pessoas que se diz evangélicas, mas tem pessoas que deixam se levar por outras pessoas, entendeu? Então a gente tem que se apegar em Deus, e assim Deus
usava muito Elias. E Elias falou assim, que não ia chover até que ele falasse novamente que ia chover. E assim Deus falou para Elias, para ele fugir. Deus que mandou Elias fugir. Assim, vai para o lado do rio Querite e lá eu ordenarei que corvos vá te alimentar. Deus mandou. Por quê? Porque Deus já sabia das tramas de Acabe com a Jezebel. Deus já sabia do coração, do intento deles, que eles estavam querendo fazer maldade com o servo dele, com o filho dele, que era Elias. Tem coisas que Deus faz na vida da gente, que Deus ordena, que Deus manda, que a gente não entende. Mas Deus está nos protegendo e está dando a chance para aquelas pessoas que são maldosas repensar no que está fazendo, para não fazer maldade, tal crueldade. E Deus só fica lá do céu olhando. Ele vai fazer isso mesmo? Será que ele ou ela não vai se arrepender do mal que está fazendo, do que estão planejando? Porque eles já haviam arrumado uma arapuca para acabar com a vinha de Nabote. E mataram Nabote para ficar com a vinha. Eles já estavam demonstrando que eram ruins. Ensinavam, instruíam o povo de Deus daquele reinado coisas de outros deuses. Eles estavam já demonstrando várias vezes que eram ruins. E aí eles estavam armando de fazer alguma coisa com Elias. E Deus falou para ele, Deus falou para Elias, vai embora daqui. Aí mandou ele ficar sozinho numa caverna. E ali ele bebia da água do rio que passava, até que o rio se secou, né? Porque não chovia mais. E Deus mandava todo dia pão e carne por meio de animais. Então, quando Deus manda, ele usa animal, ele usa homem, usa mulher, usa criança, usa quem ele quer. Mas se obedecer a Deus, ele vai suprir a necessidade. Ele não deixa os filhos dele passar fome, necessidade. Ele supre as necessidades. E assim ele falou para Elias. Elias ouviu a voz de Deus e ficou escondidinho. Tem situações na vida da gente que a gente tem que ficar escondidinho, quietinho. Quando Deus manda falar, vai lá e fala. Quando o Senhor manda retroceder, fala assim, ó, fica aí quietinho, escondidinho, porque... Ou na oração... no jejum aí, porque as coisas por aqui fora não tá muito boa não. Deixa eu ver que o Senhor manda falar, deixa eu ver que eu vou ver o que tá acontecendo. Qual vai ser o coração e a reação desse povo? E assim Deus fez alguns dias com Elias. Não foi um dia, não foi meio período, foi alguns dias, tá aqui, ó. E há de ser que beberás do ribeiro e que tenho te ordenado. Deus ordenou Elias. Ordenou aos corvos que ali... e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado e aos corvos que te sustentem. Então ele ordenou Elias. Pois foi e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro. Ele habitou. Habitar é morar. Ribeiro do Querite. Ribeiro é o rio, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então Elias não ficou escondido um dia, 2 dias, uma semana. Foi dias e dias, até o rio secou, de tanto tempo que ele ficou ali escondido. Então, tem épocas na nossa vida que o Senhor fala assim, ó, fica quietinho aí, não fala nada, fica quieto porque eu tô preparando todas as coisas. E assim Deus fez na vida de Elias. Tem situações na vida da gente que a gente só tem que ficar orando e ouvindo o que Deus tem para falar para nós. Porque senão o adversário, ele consegue fazer o que ele está planejando. Quando o Senhor falar vai, que o Senhor está na frente. Quando o Senhor falar retrocede, retrocede.
Porque quem tem um poder nas mãos sobre a vida e a morte, sobre os caminhos da gente é Deus. Não adianta a gente querer fazer, deixar e acontecer, porque a gente não é super-homem, a gente não é Batman, isso é tudo ilusão, né? Tudo conto de fadas, historinhas que o homem inventou. Mas aqui é história real. Elias teve que fugir. Mesmo que ele era super íntimo de Deus, Elias e outros homens da Bíblia, Davi, Abraão, mas teve situações na vida deles que eles tiveram que parar, ouvir a palavra de Deus e retroceder. Retroceder é voltar para trás, né? Eles tiveram que parar e esperar a ordem de Deus. Então, assim que tem que ser na vida da gente. A gente tem que ter obediência, discernimento, ouvir Deus. Falar assim, o que Deus quer? O que Deus está falando? O que Deus está me ordenando? Deus me dá a luz, entendimento e sabedoria, porque o que Deus manda é o melhor. Se o senhor falar vai, vai. Se o senhor falar fica, fica. Se o senhor falar vai para a direita, você vai para a direita. Se o senhor falar vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Só não pode ficar na escuridão, sem entender o que está acontecendo. Ou sabe já até o que está acontecendo, mas faz as coisas sem direção de Deus. Porque o fim pode ser ruim, porque está fora da direção de Deus. Então, quando o Senhor disser que é para ir para tal lugar, é para ir. Quando o Senhor falar, se cala, fica quieto, lá quietinho, é para fazer. E o Senhor não vai deixar faltar nada. Aqui não tinha vizinho da direita, não tinha vizinho da esquerda, não tinha um fogão, não tinha um mercado perto. E Deus usava todo dia. O Senhor cumpriu a palavra dele. Todo dia, de manhã e noite, manhã e noite. Aqui está escrito que Elias morreu de fome. Deus mandava de manhã e à noite. Pão e carne, pão e carne, pão e carne. Então recebe em nome do Senhor Jesus, no sangue do Senhor Jesus, a obediência que Deus deu para Elias, os servos dele. O discernimento, quando o Senhor falar vai, vai, quando o Senhor falar vem, vem, quando o Senhor falar vai para a direita, vai para a direita, quando o Senhor falar vai para a esquerda, vai para a esquerda, quando o Senhor falar se cala, fica na oração, você fica na oração. Recebe em nome do Senhor Jesus a luz de Deus, recebe em nome do Senhor Jesus, eu também recebo a obediência, recebe em nome do Senhor Jesus esses dons de Deus, dom da sabedoria, dom do entendimento, dom do discernimento. Se você está cego espiritualmente, que o Senhor venha abrir os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Recebe então, em nome do Senhor Jesus, esse dom que Deus deu para Elias, da obediência, de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A hora que o Senhor falar assim, vai avante, você vai. A hora que o Senhor falar assim, vai para outro lugar, você vai. Então, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra. Que a palavra do Senhor é fiel, é verdadeira, a palavra do Senhor não morre. Se a gente tem alguma dificuldade, está passando na vida, o Senhor tem a palavra dele para nos alertar, tem a palavra dele para nos dirigir, nos guiar. Então recebe a sabedoria que Deus deu para Elias. E ele era tão íntimo de Deus, tão íntimo, que todos da Bíblia que serviam a Deus falam assim, um exemplo, e Davi morreu fartos de dias. Tem vários servos de Deus que tem o túmulo deles, que foram embora. Elias é o único que tem na Bíblia, que está descrito na Bíblia, que ele já sabia quando ele ia embora, ele não morreu. Ele foi levado numa carruagem de fogo e Eliseu recebeu a capa dele. Moisés também não tem relato de que o corpo dele está enterrado, nem nada. Nós não sabemos, não está relatado na Bíblia se ele foi arrebatado, se não foi. Mas de Elias tem. Por quê? Porque ele era obediente. Ele já sabia que Deus ia levar ele, de tão íntimo que ele era com Deus, nem os bichos comeram a carne de Elias, nem os bichos comeram a carne de Elias. O inimigo usou Acabe e Jezebel, ameaçaram ele que ia matar ele. Deus falou assim, vai nada, nem vocês e nem ninguém vai matar o meu filho.
quando a gente é obediente, o adversário pode ameaçar, o adversário pode querer tocar, mas se a gente está debaixo da obediência de Deus, ninguém tem um poder sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. E Deus fez uma reviravolta tão grande na vida de Elias, que Deus avisou para ele que ia levar ele para o céu. Ele em carne, em vida. Ele não precisou morrer, que nem um dia nós iremos morrer, para um dia Jesus voltar e nos levar. Ele foi levado do jeito que ele estava, com as roupas que ele estava. A única coisa que ficou foi a capa que Eliseu pegou quando ele subiu. E foi levado na carruagem de fogo. Olha, no céu tem carruagem de fogo, gente. Carruagem de fogo. Não tem um relato na Bíblia aqui que tem outra carruagem de fogo. Deus mandou do céu especificamente para Elias. Por quê? Porque ele era obediente. E o que ele falava, Deus cumpria. Quando a gente serve a Deus direitinho, a gente profetiza, a gente fala, no nome de Deus, o Senhor cumpre. Porque também é um dos motivos que a gente tem que pedir para sabedoria para Deus, para quando abrirmos a nossa boca, falarmos, não falarmos bobagem. Tem que falar coisas que edificam. Recebe de Deus a sabedoria para quando você abrir a sua boca, você profetizar coisas boas. Então recebe no nome do Senhor Jesus. Elias, por ele ser homem naquela época, ele profetizou algumas coisas que a gente pensa, mas por que ele fez isso? Não foi só aquele povo que sofreu, sem água, não sei o quê. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, em nome do Senhor Jesus, que quando abrirmos a nossa boca, nós falávamos, se tiver seca, a gente vai falar, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor mande chuva. Onde tiver falta de alimento, que nós venhamos falar que haja fartura, que haja bênção sobre as nossas vidas. Onde tiver desemprego, que nós possamos falar que haja emprego, portas abertas, fartura, bênção de Deus. Onde tiverem pessoas presas espiritualmente, assim, recebe a libertação em nome do Senhor Jesus. Onde tiver pessoas enfermas, que nós possamos abrir a nossa boca e falarmos, você vai ser curado, se for da vontade de Deus, no nome do Senhor Jesus. Então, que Deus nos dê essa sabedoria de profetizarmos coisas positivas. Eu não estou julgando Elias, que ele era íntimo de Deus, e ele é íntimo de Deus, que até hoje ele está lá com Deus. Mas nos serve de lição, que ele era tão obediente, tão íntimo de Deus, e naquela época não tinha igreja não, viu? Para a pessoa estar congregando de manhã, de tarde ou noite, indo para a Assembleia, para a congregação Deus é Amor, Renascer, qualquer que seja a igreja, para estar lá nos pés do pastor, do ancião. Não que eu ache errado, mas ele subia no monte, ele tinha um momento dele de oração, ele, Daniel e muitos outros, eles tinham um momento dele de oração. Não precisava de uma igreja para eles serem íntimos de Deus. Era eles e Deus ia instruindo eles. Deus falava com eles de noite e dia. Esse mesmo Deus é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, é o Deus do passado, é o Deus do presente. Ele também quer falar comigo, com você. O Deus que fez Elias, Abraão, Davi, José, ele é o mesmo Deus de hoje, que fez a Kátia, que fez José, que fez Maria, que fez Mariana, que fez Joaquina, que fez Flávio, que fez Jonatas, que fez Elias, que fez Abraão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio de buscar Ele, de querer mais a Ele. E foi tão linda essa passagem que ele não ficou doente, ele não morreu e ele já sabia a hora que Deus ia levar ele. Mandou um carro de fogo. Você já pensou nisso? Deus mandar um carro de fogo e a pessoa subir e morar com Deus? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, o povo de Deus, servo de Deus, não morre. Vai morar com o Pai. Essa é a lição que Deus nos deixa no dia de hoje. Elias, a história dele foi linda, 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 linda. Um homem de garra, um homem de fé, um homem de intimidade com Deus. A intimidade dele era tão grande que o inimigo prometeu que ia matar ele. E Deus falou assim, vai matar nada, meu filho. Nem você e nem ninguém.
Nem os bichos vai comer meu filho. É assim que, em nome do Senhor Jesus, Deus quer se orgulhar da gente. E ele não ficou doente, não precisou ficar internado. Deus falou assim para ele, eu vou te buscar. Ele pegou e foi. Deus mandou buscar ele de carro, de fogo. Não foi numa Captiva, não foi numa Veloster, não foi na Mitsubishi, foi no carro celestial, vindo direto do céu. Olha que coisa linda, gente. É lindo demais, lindo demais. E ele foi. Porque Deus não deixa outra lição, que o melhor lugar que existe é com Deus. Aqui é tudo passageiro. Ele cumpriu o tempo dele aqui e o Senhor levou. Não tem que ter medo. Quando o Senhor leva um filho dele, é festa no céu. Ah, então você quer dizer que todo mundo tem que morrer? Não. Quando cumprir a parte de Deus e Deus levar um filho dele e uma filha dele, é festa no céu. Ninguém tá perdendo nada. É o tempo que a pessoa tem que cumprir. Ninguém vive aqui 1000 anos, 2000 anos. Entendeu? Tem que dar graças a Deus e glória a Deus quando Deus levar um filho dele, que foi morar com ele na glória. A gente tem que chorar por alguém que se perde sem salvação. Aí dá vontade de chorar, né? Que você fala assim, só Deus para ter misericórdia e resgatar essa pessoa da vida eterna nas trevas, né? Existe a vida eterna no céu e a vida eterna nas trevas. Então essa é a palavra que o Senhor nos deixa no dia de hoje, para nos espelharmos em Elias, que o adversário tramou contra ele e Deus guardou ele. O adversário pensou que ele ia morrer de fome lá escondido, morreu nada. Deus mandou comida para ele. O adversário pensou que ia matar ele, porque era rei, porque era rainha, matou nada. Nem ele, nem os bichos viu o corpo de Elias. Deus levou ele com tudo, com o sapato que ele tava, com a roupa que ele tava. A única coisa que ficou foi a capa. Então, quando Deus guarda os filhos dele, não há quem toque. Não há quem toque. Quando Deus fala assim, é chegada a minha hora, eu vou fazer o que eu quero. A gente tem que estar em obediência com Deus, porque Ele é todo poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Então, vamos agradecer a Deus agora por essa palavra. Deus, te agradecemos por essa palavra, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, teu temor, assim como tu tinha com Elias. Nos ajuda, Senhor, a ter intimidade contigo, assim como tu tinha com Elias, Senhor. E ele foi levado ao céu no carro de fogo, Senhor, Pai eterno, divino e misericordioso. Muitos queriam a derrota do teu filho, Senhor. E o que ele fazia era ter intimidade contigo, subia no monte, orava, intercedia, dava o recado, Senhor, diretamente do céu para aquele povo, para instruir o povo. E o que fizeram com ele, Senhor? Perseguiram ele. Queriam matar, queriam judiar dele, mas tu sonda o intento do coração. E tu só levou ele, Senhor, depois que ele ficou sabendo que Acabe foi morto e Jezabel também. Não que ele pediu a morte dele, Senhor, mas ele instruiu várias vezes que era para fazer a tua vontade e o teu querer. Senhor, e assim o inimigo ameaçou ele. Foi muito perseguido, caluniado. Tu colocou até o corvo para servir ao teu servo, Senhor. Mas tu não desamparou o teu filho, Senhor. Tu é o Deus que não desampara aqueles que te servem de puro e sincero coração. E assim, Senhor, não há relato de outro, Senhor, mas tu chamou teu filho no carro de fogo e levou para o céu, Senhor. E assim ele está sentado contigo aí no céu, Senhor, contemplando tudo que está acontecendo aqui na terra. Eu tenho certeza que ele está intercedendo pelo teu povo na terra, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o nosso pai Abraão. Pai, fisicamente falando, porque tu escreveu, tu disse para Abraão que ele teria descendências que nem as estrelas do céu e a areia do mar. Então nós somos descendentes do pai Abraão. Senhor, assim como Abraão, Elias, nosso Senhor Jesus, Moisés já está contigo no céu, Senhor. Nos dê força, nos reveste, Senhor. Nos dê sabedoria desses homens, Senhor.
desses filhos dos teus filhos, Senhor. Assim como tu deu sabedoria para eles, temor, dá para nós também, Senhor Pai Santo, divino e misericordioso, porque o mesmo Deus que fez Moisés, o mesmo Deus que fez Davi, o mesmo Deus que fez José, o mesmo Deus que fez Elias, Jeremias, e são tantos na Bíblia, Senhor, Esther, Rebeca, Ruth, Sara, Senhor. O mesmo Deus, Senhor, que fez esses homens de Deus, mulheres de Deus, é o mesmo Deus, Senhor, que continua, Senhor, nos fazendo, nos modelando, Senhor. Existiam várias pessoas na Bíblia, várias multidões, Senhor, mas tu fez, Senhor, que o nome desses teus filhos, Senhor, ficassem conhecidos mundialmente para o resto das vidas, Senhor, da vida deles, Senhor, porque eles te serviram, porque eles te honraram, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda, Senhor, pelo menos ser um pouquinho do pouquinho que eles eram, Senhor, tementes a Ti, Senhor, varões valorosos, Senhor, nos ajuda, Pai eterno, divino e misericordioso, para que o Seu nome venha a ser glorificado na nossa vida, nos dê luz, entendimento e sabedoria, nos guia, nos guarda, Senhor, seja conosco em tudo por tudo, abre os nossos olhos, Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Senhor, tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Enche-nos, Senhor, do Teu fogo, do Teu Espírito Santo, Pai eterno, divino e misericordioso. Aqueça em nós a chama, Senhor, espiritual, que ela nunca venha se apagar, Senhor. Nos dá ligação contigo diariamente. Deus, tudo te pedimos, te rogamos, te agradecemos, Senhor. Liberta esse irmão, essa irmã, Senhor, que está acorrentada por correntes malignas, Senhor, que está com espírito de suicídio, depressão, Senhor. Pessoas, Senhor, que estão acorrentadas, Senhor, por obras de macumbaria, feitiçaria e encantamento, que em nome do Senhor Jesus, todas essas correntes que te cercam venham ser quebradas, esmiuçadas agora, em nome do Senhor Jesus, e todos esses espíritos contrários que te aprisionavam sejam lançados no abismo do mar, sem direito a retorno nenhum, no nome do Senhor Jesus e no sangue do Senhor Jesus. Amém. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo a libertação de Deus. Recebe de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a alegria de servir a Deus Todo-Poderoso. Deus, tudo te pedimos, te rogamos, te agradecemos. Que esses dias e todos os dias da nossa vida sejam um dia de alegria, um dia de bênçãos, um dia de paz, um dia de contentamento. Tudo te pedimos, não em nosso nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina, não só de hoje, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, glória a Deus, só teu nome, Deus, por Jesus Cristo, já dá toda a honra, toda a glória para sempre, amém, deixa já louvado, amém. Que o grande amor de Deus, o amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida, desde agora e para todo sempre, amém, deixa já louvado, amém.